Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é bom demais, o Senhor é bom demais. Deus glorioso. Hoje de manhã Deus me trouxe uma palavra que eu achei muito interessante. Todo dia eu sempre pego um versículo do dia e hoje o versículo que eu peguei, o versículo que apareceu para mim na Bíblia foi 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 6. E a palavra de Deus, ela diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. E eu comecei a meditar sobre esse versículo depois que eu fiz o vídeo hoje de manhã, e eu comecei a lembrar daquelas pegadinhas que as pessoas fazem e colocam na internet. Muitas vezes, pessoas caindo, pessoas escorregando, às vezes, pessoas tomando sustos. E hoje em dia, isso se tornou uma coisa engraçada. Hoje em dia, a gente olha para essas coisas, vê as pessoas, às vezes, se machucando, às vezes, se dando mal, e a gente acha engraçado. E esse versículo ele vem falar justamente sobre isso. O amor não se alegra com a injustiça. O amor ele não se alegra quando as pessoas se dão mal. O amor ele não se alegra quando os nossos inimigos sofrem. O verdadeiro amor não gosta de ver os outros sofrer, não importa quem seja. Não importa o que eles tenham nos feito. O verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade. E aí a gente vai pensar, dentro da palavra de Deus, quem é a verdade? Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente for completar esse versículo, a gente vai ver que aqui está dizendo que o amor se alegra com Jesus, com a forma como Jesus vivia, com a forma como Jesus andava. O amor ele se alegra com a forma como Jesus tratava as pessoas, com a forma como Jesus agia no meio das situações aonde ele tinha que tomar decisões. Hoje em dia, na maioria das vezes, a gente se alegra quando a gente vê aquela pessoa que talvez fofocou, fez uma fofoca, nos prejudicou de alguma forma, talvez não pagou a dívida que pegou emprestado com a gente, ou sei lá, fez qualquer coisa que nos prejudicasse. E aí, se por acaso nós ficamos sabendo, fulano, lembra aquele fulano que te pediu aquele dinheiro emprestado e não pagou? Pois é, bateu o carro lá não sei aonde, tomou um prejuízo. E aí parece que a gente fica, a gente se sente vingado, né? A gente se sente como que um alívio viesse sobre nós. É interessante como a gente não vive o verdadeiro amor. A gente não vive aquilo que a gente fala tanto, né? Quando a gente chega para as pessoas, não, mas eu te amo. A gente chega para um parente, para um amigo próximo, não, mas eu te amo. Às vezes a gente chega para Deus e fala, Deus, eu te amo. Mas será que a gente ama verdadeiramente? Porque quando a gente começa a ver essas situações, as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, com relação às coisas que acontecem,
Será que a gente realmente ama? O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Outro dia eu estava, agora há pouco tempo, né, com esses problemas que aconteceram ali, naquela cidade de Santa Catarina, né, lá no sul. Eu mesmo cheguei a pensar, tá vendo? Colocaram estátua do diabo lá na frente da cidade, fizeram, aconteceram, agora estão colhendo o que plantaram. Será que esse é um pensamento correto? Será que Deus se agrada desse nosso pensamento? Porque apesar de algumas pessoas idolatrarem, fazerem coisas erradas, existem muitas pessoas boas ali também naquele meio. Existem muitas pessoas ali também que não mereciam, entre aspas, aquilo que aconteceu. Pessoas que talvez perderam tudo o que tinha, pessoas que talvez perderam até algum parente, algum familiar. E às vezes a gente fica julgando, querendo justificar. Não, olha, eles estão colhendo o que plantaram. É, de Deus não se zomba e tal. Mas o verdadeiro amor, ele não se alegra com a injustiça. O verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade. Nós precisamos entender como que Deus ama, para que a gente possa amar como Ele ama, para que a gente possa olhar para as pessoas como Deus olha, para que a gente possa fazer da nossa vida um exemplo para as pessoas. Porque é muito complicado quando a gente anda fora da palavra. Uma coisa que eu acho interessante é que Jesus ele diz que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos de Deus. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus. Se a gente não obedece a Deus, a gente não pode dizer que a gente ama a Deus. A gente só pode amar a Deus se nós obedecemos os mandamentos, se nós guardamos os mandamentos, se nós andamos como Jesus andava, se nós temos Jesus como nosso exemplo, nossa regra de fé, como nosso espelho. Amar as pessoas significa querer que elas sejam abençoadas, não importa quem elas sejam ou o que elas tenham feito. Amar as pessoas significa que nós olhamos para elas, a gente gostando ou não, nós nos alegramos quando elas são abençoadas. E nós choramos quando elas sofrem. É o que a palavra de Deus nos diz. Chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Muitas vezes nós estamos passando problemas nas nossas vidas porque nós não sabemos tratar as pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos tratar ao próximo como nós queremos ser tratados, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E muitas vezes nós não amamos o próximo. Como que nós queremos ser amados?
Muitas vezes nós desejamos que o próximo, principalmente aqueles que falam mal de nós, fofocam com o nosso nome, nos fazem alguma coisa de mal. Ah, não, nós queremos que ele pague por aquilo, nós queremos que ele se dê mal, nós queremos que ele fique bem longe de nós. Se nós desejamos isso para o nosso próximo, o que será que vai acontecer conosco? O verdadeiro amor se alegra na justiça. Ele não se alegra na injustiça. Ele se alegra na verdade. Ele não se alegra na mentira. Que essa palavra hoje venha nos ensinar um pouco de como nós devemos caminhar no nosso dia a dia com relação às pessoas. Não importa quem sejam, não importa o que estejam fazendo, nós precisamos lembrar que elas são tão filhas de Deus como nós. Deus tem prazer na salvação delas, tanto quanto Ele tem prazer na nossa salvação. Deus deseja que elas sejam salvas, tanto quanto nós sejamos salvos. Deus se alegra com a bênção sobre a vida de todos. E a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença entre uma e outra. Não, essa daqui me aceitou, então essa daqui eu vou amar mais. Não. Deus ama de igual forma a todos. Nós precisamos lembrar disso. Mesmo aquele que nos faz mal, Deus ama ele também. Deus quer que a gente perdoe ele também. Deus quer que a gente ame ele também, mesmo ele nos fazendo mal. O maior exemplo disso, sabe qual é? É quando a gente vê Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes as pessoas agem na ignorância. Muitas vezes as pessoas agem ainda com o pensamento lá naquele olho por olho, dente por dente. Não, se me fez, tem que sofrer. Mas a palavra de Deus precisa transformar as nossas atitudes. O verdadeiro amor de Deus na nossa vida precisa transformar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, como nós agimos com as pessoas. Que essa palavra venha trazer essa realidade para a nossa vida hoje. De que a gente pode transformar a nossa maneira de tratar as pessoas, fazendo a diferença. Que as pessoas vão olhar para nós e vão falar: poxa, peraí, esse cara é meio doido, essa menina é meio doida, porque a gente faz mal, ele faz bem. A gente maltrata, ele trata bem. Tem alguma coisa errada. E aí, as pessoas vão chegar para nós e falar: vem cá, o que você tem de diferente? E é aí que nós vamos ter a oportunidade de dizer para eles: o Deus que está em mim é maior do que a maldade que possam fazer contra mim. O amor de Deus na minha vida supera qualquer maldade que possam fazer contra mim. Que essa palavra venha nos encher de amor no dia de hoje. Venha nos dar a certeza de que Deus nos ama e que o amor dele nos é suficiente. E que a gente possa se encher do Espírito Santo para que esse amor de Deus transborde através de nós para as pessoas que nos cercam, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, aonde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus transborde na vida de vocês essa semana. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de graça, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. Que nada falte na casa de vocês. Que seja abençoado em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, amém? Glória a Deus. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que as palavras, os vídeos aqui postados são edificantes, têm um conteúdo bom e devem ser enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem a palavra de Deus, sejam edificadas, possam crescer na sua fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.